A internet da prof até que é boa, mas às vezes, né, a gente tem esses percalços técnicos, né? Então, teve trabalho, teve, Thiago, a prof deixou lá Boa, na semana do feriado. A prof deixou um trabalhinho, mas é para entregar sexta-feira agora, tá? Então dá tempo. Vai lá na plataforma, vê lá o trabalhinho, e daí você tem um vídeo explicando, daí você me manda por e-mail, né? Naquele formato mesmo. O formato tá em DocX, né? Tá em Word, então vocês podem usar ali aquele formato mesmo, e daí me envia por e-mail, não se esquecendo de se identificar. Isso, boa, Thiago. Beleza? boa Então, noite, professora. oi, boa noite. Quem? É Laura, é minha primeira aula com você. Oi, Laura, você me mandou um e-mail hoje sobre a aula de projeto Isso. também? Só que agora já consegui conversar com o coordenador, tá certo, na verdade. É outro Tá. professor. O quê? De projeto? Isso, é professor Ah, Victor. tá. Ah, entendi. Eu imaginei, porque quando você falou que era o primeiro período, eu falei, mas ela tá no projeto integrador, mas não entendi. Mas aí você vai fazer então o projeto integrador um, né? Isso, aham. Ah, então tá bom. E daí você é primeiro período, tá então certinho agora as aulas. Tá, só para mim entender, tem dois Tá. trabalhinhos lá no Matheus, isso? Isso, então assim, vou repetir aqui, falar dos trabalhinhos, né, rapidamente para a gente conversar sobre. Laura, você só faz então metodologia ou faz ciência do ambiente também comigo? Faço metodologia. Só metodologia. Tá, beleza. Oi, Jorge, se tem algum trabalhinho de ciências, tem, tá lá na nossa pastinha de ciências do ambiente, também é para entregar no dia 18, tá bom? Ah, o trabalho do. Oi, Daniel, já vou falar sobre os trabalhos, fica tranquilo. Então, assim, gente, lá na plataforma, né, lá no OneDrive ou no Google Drive ou no sistema Mateus, a prof deixou dois trabalhinhos. Um chamado de metodologia, eu tô falando, tá? Não vou... Para de ficar confundido com ciências do ambiente. Ciências do ambiente a gente fala amanhã, né? Vamos falar de metodologia hoje, senão faz bug na cabeça de todo mundo. Então, a prof deixou no feriado. Nossa, gente, trabalhei domingo, né? Tipo, colocando tudo nas plataformas lá para vocês. Até vocês me perdoem, porque a aula do dia 31 de agosto, eu só consegui subir essa aula no feriado. Por quê? Porque, assim, demorou horrores. Eu acho que eu sou a única professora que dá aula 2 horas seguidas, falando, né? E daí ficou muito pesado, até eu tive que pedir ajuda pro pessoal do TI lá para me ajudar, porque no meu computador eu não conseguia. Aí eles conseguiram baixar lá, mas disse que levou assim mais de um dia para baixar meu vídeo. Então eu peço desculpas, né, por ter demorado, mas às vezes eu tenho esses problemas técnicos, tá bom? Laura, duas aulas. Ah, tudo bem, Laura, não tem problema. Tem então um trabalhinho de ciências do ambiente também, mas daí amanhã eu te passo lá o link de acesso das ciências do ambiente, tá? Não vou me misturar aqui, como eu disse. Mas também tem lá o acesso no sistema Mateus, né? Se você quiser já dar uma olhadinha. Tem lá o trabalhinho, daí tem os links para ver o vídeo também de explicação do trabalhinho de ciências do ambiente. Ok? Então, voltando, pessoal, daí o que que acontece? Eu coloquei para vocês no feriadão dois trabalhos, um chamado de trabalho teórico e outro chamado de trabalho prático. Eu não sou professora de projeto integrador de vocês, então vocês têm o professor de projeto, né? Opa, desculpa, eu perdi aqui. Quem que precisa? Oi, Luiz, prof. Ah, o link, tá. Tá aqui o link de método. Tá bom, Luiz? Aqui o link do OneDrive, tá bom? Muito bem. Oi, Júnior, boa noite. E daí eu deixei dois trabalhinhos para vocês, um teórico e um prático, tá? O teórico eu estipulei a data para o dia 18 agora de setembro. Sexta-feira. E daí tem um vídeo lá explicando e vocês fazem. Se tiver em equipe, coloca lá o nome da equipe. Se tiver sozinho, coloca lá o nome sozinho. Não esqueça de colocar os respectivos cursos e a instituição, né, para se identificar. E daí, se estiverem fazendo em equipe, pessoal, pode me mandar, para me mandar um trabalho por equipe, tá? Não é um trabalho por aluno. Então, me manda um trabalho por equipe. Se estiverem fazendo em equipe, no caso, né? Então, assim, eu não sou professora de projeto integrador de vocês, mas o trabalho prático
ele é um auxílio para iniciar o projeto integrador, sabe? Porque esse trabalho prático, ele traz já o esqueleto da metodologia de como dar-se início, né, a um trabalho de pesquisa, e eu peço, sim, dentro do trabalho prático, algumas questões, né, que vão direcionar já um caminho para iniciar o projeto integrador de vocês, ou qualquer outro trabalho de pesquisa que vocês venham fazer. Então, o que eu peço lá? Eu peço um título, né, ou seja, um tema, o tema, eu peço alguns objetivos, peço uma justificativa do tema, eu peço também um resumo, né, sobre o tema, então, e as referências bibliográficas utilizadas, né, sobre o tema que vocês estão pesquisando e onde vocês pesquisaram. Então, é um trabalhinho que ele, querendo ou não, ele dá um norte, né, um caminho, assim, para iniciar o trabalho. E esses questionamentos que eu faço nesse trabalho prático, ele se transforma nos elementos textuais que compõem um trabalho de pesquisa, que seria o tema, o título, né, os objetivos do trabalho, a justificativa de Boa trabalho. noite, Boa noite a todos. Olá, boa noite. A justificativa de trabalho e também o resumo, né, que eu peço do tema, que pode ser transformado depois na introdução, né, a parte de texto, de introdução do trabalho de vocês. Então, assim, não é uma orientação, mas é um auxílio. Então, assim, não é obrigatório fazer o trabalho de prático. Por quê? Porque eu fiz os dois valendo 3. Né? Então, eu fiz o trabalho teórico valendo 3. Então, quem me entregar tem essa parcial já, né, no dia 18. E daí, se quiser me entregar também o prático, né? Aí a professora faz uma média dos dois trabalhos, tá? E assim, o trabalho prático, quem quiser fazer, a professora pode direcionar de alguma forma, né? Não orientar sobre o tema, porque isso é papel do professor de projeto de vocês, mas quem sabe na parte metodológica mesmo, dá uma certa orientação. Então, fica a critério, tá bom? Se vocês quiserem me entregar, podem me entregar. Se não quiserem, também não é obrigatório. É mais como uma fonte para vocês de orientação para quem tem vontade de aprender mais, de conhecer mais. Então, a prof fez esses dois trabalhos nesse intuito. O obrigatório é o trabalho de questionário simples, baseado nas nossas aulas e baseado no material que está disponível no sistema, né? Ou nas plataformas aí online. Então, se o trabalho teórico, esse é para entregar realmente dia 18, até dia 18, sexta-feira, me mandar por e-mail, tá bom? Que esse já é valendo uma parcial. Caso vocês queiram fazer o trabalho prático mais para frente, lá pelo segundo bimestre, pode fazer também, tá bom? Então, assim, não tem prazo, a prova colocou indeterminado. Até eu pensei, acho que eu vou cobrar isso deles depois. Mas é como eu disse, a prof não é orientadora de vocês do projeto, né? E isso, na verdade, esse trabalho prático, ele acaba sendo assim uma referência, né, para vocês utilizarem de como montar pelo menos a parte inicial de um trabalho de pesquisa. E não serve só para o projeto integrador, serve para vocês aí usarem no só um minutinho, só deixa eu concluir aqui. Serve para vocês usarem para qualquer trabalho de pesquisa, seja TCC, seja projeto, né? Então fica a critério. Diga, quem precisa, quem comentou alguma coisa? Sou eu, prof. Professora, são até quantas pessoas que dá para fazer o trabalho? É a mesma equipe do projeto, daí vocês podem usar. Porque daí você já tem equipes, né, para fazer o projeto. Então, não precisa fazer outra equipe para minha disciplina. Vocês podem usar a mesma, sem problema. Ok, obrigado. Tá bom? De nada. Oi, Jorge. Não, acabei de falar que o prático, eu não vou estipular data. Vocês podem me entregar, assim como não podem, não precisam me entregar, entendeu? É uma fonte, assim, de conhecimento para vocês. Eu elaborei isso e eu sempre passo para os meus alunos como uma fonte de conhecimento, porque, como eu disse, esse trabalho, ele serve de base para vocês, né? Oi, Luiz, diga. Professora, boa noite. Boa noite. Esse trabalho prático, eu vou fazer ele, vou entregar junto com esse que é obrigatório entregar.
Tudo bem, sem problema. Ele pode ser feito individual? Pode também, tá? Eles tanto podem ser feitos individuais, como pode ser feito em equipe. Se você está com uma equipe já de projeto, então, se você for fazer o trabalho prático, né? A prof até sugere que vocês façam em equipe, se vocês quiserem, né? Mas nada impede de fazer individual, pode ser também. Tá Beleza? bom. Só não esquece de se identificar lá quando me mandar o e-mail. Beleza, professora, obrigado. Valeu! Gente, mais alguma dúvida referente aos trabalhinhos? Ô, Quem tá professora, é chegando? a Marciana, da Van Gogh de São Paulo. Oi, Daria para Marciana, você tudo bem? explicar desde o começo, que eu acho que eu perdi alguma coisa que você está falando, porque a gente está fazendo um trabalho sobre o projeto integrador com a professora Natália, que é da Van Gogh. E é obrigatório fazer esse que você está falando também, que é o projeto integrador? Não, eu não sou professora de projeto integrador de vocês, eu só estou falando que se vocês tiverem equipes, vocês podem usar as mesmas equipes, tal. E o trabalho prático que a professora pediu não tem prazo para entregar e nem é obrigatório. O único que é obrigatório é o teórico. O prático é mais para conhecimento para vocês. Porque esse trabalhinho que eu passei, o prático, ele dá um norte metodologicamente falando, né? Dentro da metodologia científica, ele dá um norte para encaminhar o início de um trabalho de pesquisa, entendeu? Mas ele não é obrigatório. Entendi. E Daí você postou onde no sistema Mateus? coloquei no Mateus, coloquei lá no Drive, no Google Drive, no OneDrive, tá bom? Tá tudo disponível. Beleza? É para entregar até o Bom, dia 18. isso, até o dia 18. Tá lá, inclusive, lá no. Eu tenho um vídeo explicativo sobre ele, Marciana. Daí lá nas plataformas tem um vídeo falando só sobre o trabalho. Professora, boa Oi, noite. quem fala? Boa noite. Eliane, Oi, Eliane, tudo bem? tudo bom? São Paulo, professora. Sim. Me fala uma coisa, quando vai Ah. ser a nossa prova? Vai ser no mesmo dia de aula ou vai ser estipulado outros dias? Então, na verdade, vão ser nos dias de aula entre o dia 21, na semana do dia 21. Então, a gente foi orientada a fazer o quê? A deixar as provas, né, também no sistema, da mesma forma que está sendo o trabalho. Deixa no sistema e daí vocês acho que vão ter até dia 24 para entregar, alguma coisa assim. E por e-mail também, da mesma forma que está sendo o trabalho. Né? Agora, a única coisa que eu não sei é se a gente vai dar aula nos dias. É bem provável que não, porque se é prova, a gente vai manter como se estivesse sendo presencial, Sim, né? professora. Se é Chama prova, outra daí. pergunta. Entendeu? Entendi. Só me fala uma coisa, o e-mail vai ser o da senhora, não o Isso, da não, é o meu Van Gogh, e-mail para a professora, que vocês vão mandar o direto, trabalho né? e vão mandar prova, isso, para mim, porque eu tenho que corrigir, né? Não, é porque no sistema Mateus não consegue fazer isso, por isso que eu estou perguntando. Não consegue fazer o quê? Enviar documentos. Ah, não, do Sistema Mateus não. Envia do seu e-mail para o meu e-mail. Não, E daí não tranquilo. esquece, isso, daí não esquece só de se identificar, né? De ter o nome, curso e instituição. Instituição, pode ficar tranquilo. Isso, Tá bom, obrigada. pessoal. Boa Mas noite. valeu. Pessoal, então assim, quem a gente tirou as dúvidas, assim, eu acho que grande parte até já está repetindo as dúvidas e eu tô vendo que tá entrando mais gente. Então, assim, eu não posso ficar repetindo milhões de vezes a mesma coisa, né? Então, eu vou pedir, essa aula está sendo gravada desde o comecinho, vocês podem assistir de novo. Tem um vídeo explicativo também nas plataformas, tá? Quem não viu, dá uma olhada, porque tem um vídeo explicativo do trabalho, referente ao trabalho, né? E vamos tocar aí, porque senão a professora vai ficar a noite inteira aqui falando desses trabalhinhos. Eu acho que as dúvidas foram sanadas né, e as dúvidas começaram a se repetir, então eu acredito que a maior parte das dúvidas já estão ok. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o trabalho, gente, me mandem e-mail lá, sem crise, tá? Que a professora responde numa boa, tá bom? Vamos lá, então, para nossa aula, porque senão, né, a gente se bamboleia aqui e acaba perdendo o rebolado, né? Senão vamos nos atrasar muito, muito. Bom, gente, então a gente estava, né, falando aula passada do nosso da introdução
atenção à metodologia científica. E eu finalizei a aula explicando o esqueleto, base ou as etapas. E daí vocês só... Nossa, professora, tá horrível. Professora, tá cortando tudo. Mas A professora tá cortando tudo, não tá dando para ouvir a senhora. se a gente grava os vídeos. Sim, eu Sumiu completamente. sim, eu É uma aula. tô vendo que é horrível. E nas aulas ficam assim também, professor. Então não é nossa internet não, professor. É sempre aí. Você vai assistir as aulas lá novamente, estão todas travando. Tá travando É verdade. mal? Exatamente. Então isso prova que não é a nossa internet que tá ruim, não. A gravação da aula Pois fica... é. Então, o pior é que eu não sei o que fazer. Como é que ficam as outras aulas? Às vezes também acontece isso, daí espera? Ah, essa pipocada que dá nas aulas gravadas tá igual. É, mas daí o que a galera tem feito? Esperado? Acabou. Travado. Oi? Oi, pode falar, prof. Desculpa. O que tem feito? Os professores têm esperado, daí fica bom? Dá aquela pausa? Não, na verdade, aí alguns aí chegam a desligar a internet, ou procura um ponto melhor, desliga e liga o modem, sei lá. Aham. Ah, Por enquanto tá senhor. tranquilo. Tem hora... Tá. Então vamos fazer o seguinte, se eu receber alguma noticiazinha aqui, porque agora eu recebi mesmo, nossa, apareceu aqui, porque quando tá ruim, né, para mim aparece o sinalzinho de que tá travando, de que a conexão tá ruim, sabe? Daí então quando aparecer, eu vou esperar um pouquinho, daí eu aviso no chat, parei que tá dando problema. Pode ser? Tranquilo. Então tá bom. Aonde que tá agora? Que tava aqui. Eita, Cacilda. Pois é, ó, não chegou nem carregar meu coisa aqui. Olha eu falando, né? Chegou nem a carregar meu PowerPoint aqui. Agora acho que vai. Acho que não vai para lugar nenhum, tá horrível. Só Jesus mesmo. Não. Eita. Vixe. Gente, vim pra minha cozinha. Que é isso, gente? Ai, estão zoando tudo, né? É sério. Quê? Pra minha cozinha, pra ver se melhora. Acho que piorou agora. Terremoto. Mas melhorou? Ou não? Não, Professora, tá péssimo. Não! tá pior. Tá pior. Ai, não. Tá ruim, muito ruim ainda. Gente, melhorou aqui. Eu recebi uma notificaçãozinha. Agora deu uma melhorada, mas quando você começa a explicar, ninguém entende nada. Ah, meu Deus. Não me diga isso. Continue aí que assim tá bom. Sem falar nada? Não, professora. Agora ficou bom. Mas daí quando você começa a explicar, parece que tem uma bateria aí. Ai, não pode ser isso, gente. Meu Jesus amado. Não, it's not possible. Peraí.
Ó, abriu aqui o meu PowerPoint, então eu acho que agora vai dar boa. Carregou, o PowerPoint é meio pesado, mas carregou. Agora acho que melhorou, né, gente? Vamos falar real. Acho que agora tá melhor. Tô Tá melhor, sentindo aham. aqui uma good vibes e tô sentindo aqui que não recebi mais mensagens. Ah, tá. Ai, gente, me perdoem, né? Mas ai, que vida cruel. Eu não aguento mais essa situação, gente. Não aguento, sério. Tenho que rir pra não me descabelar. Ai, ai. Tá. Agora ok. Fechou, então. Agora vai. Vamos, galera. Meu Deus, é pior que essa travação vai ficar lá e eu andando. Vai ficar tudo lá no vídeo, né? Olha o tipo da pessoa. Bom, gente, então assim, eu tinha terminado a aula passada do dia 31, né? Da aula do dia 31. Ah, tá. Usar no cabo. Puta merda. Aí eu vou ter que ir lá pra cima. Nossa, vou ter que ir lá para outro lugar, lá na sala, e meu marido fica. Ai, meu marido fica lá. Ai, não, não. Vou ter que dividir o ambiente, porque o cabo de rede fica lá. É! Então, daí ele vai tipo, ai, meu Deus, você vem dar aula aqui na sala, eu tô tranquilão aqui na sala. Meu Deus, que situation, né? Mas eu acho que agora aqui na cozinha ficou melhor, vocês, né, observando, assim, os meus utensílios domésticos. Ai, gente, olha como está a cozinha, meu Deus! Então, assim... Aí, então fechou. Agora a Profitão vai usar só a cozinha. Boa. Qualquer coisa já faz uma aula de culinária aqui, né? Já ensina a amassar um pão, a fazer um bolo. Ai, ai. Então vamos lá. A Prof tinha então terminado a aula passada, né? Do dia 31, nesse esqueleto aqui, que nada mais é do que os elementos ou as etapas bases, né, para se elaborar um trabalho. Inclusive, esse mesmo esqueleto, né, esse mesmo organograma, né, melhor dizer, ele tá também lá no trabalho prático, né? Então, até a professora, lá naquele vídeo do trabalho prático, a prof até explica um pouco sobre esse esqueleto, tá bom? Porque como eu achei que eu tivesse perdido a aula do dia 31, daí eu dei uma explicada geral, assim, nesse esqueleto, né? Em que ele só não tem essas indicações do método, né, do método base utilizado para montar essas etapas, né, de um projeto, de um trabalho de pesquisa, tá? Dá um Professora, F5, Mayara, dá um F5 aí no teu computador. Prof, o trabalho é uma base para se poder estudar? Sim, então, sim, não deixa de ser, né? Com certeza. Tá. E daí, pessoal, a gente finalizou, então, né, falando sobre esse esqueleto, de como montar o início, né, de uma pesquisa e quais as etapas que você deve seguir para dar aí continuidade, desenvolvimento a qualquer trabalho de pesquisa, seja um trabalho, o projeto, um TCC ou qualquer trabalho de pesquisa acadêmico que venham pedir para vocês, né? Bom, a partir desse esqueleto, daí a gente parte, né? Bom, como a gente abre margem para o desenvolvimento da ciência? A gente sempre se questiona, né? Porque a prof estava falando dos métodos, né, de elaborar ou de dar início a uma pesquisa, da onde que saem, né, as ideias e como que a gente desenvolve o conhecimento científico. Tá aqui, Eliane. Então, tá todo mundo só vendo a capa? Sim, pro, o slide não mudou, gente. Pelo Tá menos só eu a tô vendo só aí, a capa. Só a capa. A capa. E agora eu tô mudando, vocês não estão vendo? Mais uma Não, hora. só a capa. Então, pera aí que eu vou tirar aqui e vou voltar. Ô, Esse mas até que raio, vocês deram um F5 aí, tudo?
Tá. Vou ver aqui, então, o que acontece. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Hoje tá difícil. Ai, isso me atrasa a vida. Essas coisas. Eu fico triste. Vontade de gravar umas aulas. Inclusive, eu gravei o vídeo de explicação que eu coloquei lá no... Ó, de novo, vai dar pau. Gente, não sei mais o que fazer, porque eu tô no... Melhor eu vou lá no... Vou ter que ir lá na sala, eu acho. Peraí. Acho que é porque eu tô por aqui, minha primeira aula. Deve ser. Ainda tá na capa só, gente? Só na capa. É, ainda. Se colocar o cabo, ajuda, melhora mesmo. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou sair, eu já volto, tá bom? Não conheço cozinha ainda. Aqui. Tá, eu vou desligar aqui, eu já venho. Espera aí. Deus. Pelo amor de Deus, desativa isso aí. Alguém avisou a professora que tinha que voltar? Eu acho que ela ainda tá online. Ixi, sei não, não tô vendo, não tô vendo ela aqui, não. Oh, meu Deus.
Tá todo mundo quieto ou é impressão minha? Tá todo mundo quieto, esperando a professora retornar. Ah, obrigada. Então, tomara que ela não fique até meia-noite, né? Esse jeito não dá. Ela tá com grau, Ah, beleza. Não, nós vamos ficar aqui, vamos esperar. Não pode sair não, gente. Ela Não vai saiu da ter- chamada? Tá dando muita Vai pegar coisa pra fogo. gente entregar próximo um do outro, né? Muito mesmo. E aquele professor do projeto, gestão de projeto? Não. Pelo amor de Deus. Pronto. É, projeto Continua? integrador. Vocês estavam falando mal de mim. Não, Eu nós vou- achamos que ela tinha ido embora. Não se preocupem, eu também não aguento. Não, não é isso, não, é dos Eu trabalhos, também não professor. aguento. Não vou dar aula até meia-noite. Tá, gente, Eu agora, falei que ela tava... né? Pela luz de já, que esteja boa a nossa conexão. Ó, aqui, ó. Olha isso, cabo. Né? Vem aqui, cachorrinhos também estão comigo. Então, assim. Ai, não, que deu agora? Que eu não tenho meu vídeo. Agora eu não seguro o vídeo. Então, gente, ó, não tá segurando o vídeo agora, não sei por quê. Bom, não entendi. Mas vocês me escutam, acho que agora tá bom, né? Vou compartilhar de novo aqui o PowerPoint. Tá. Alguém me disse que tá bom. Então, eu espero que agora dê boa, né, gente? O áudio tá É bom. a voz, né? Só isso, o áudio. O Tá, restante nada. o vídeo não tá aparecendo, Não, vídeo não. Pois é, eu não sei o que aconteceu, mas vamos assim mesmo, pelo menos vocês escutam minha Tá voz. carregando, professor. Agora sim, agora apareceu. Apareceu eu? Acho da Ou capa aí. apresentação? Não, a capa, pode fazer que agora aparece tudo. Tá, menos eu, né? Ai, meu Deus, agora o vídeo que não funciona, mas whatever, vocês não precisam ficar me olhando, né? Pra minha cara. Então, ouçam e vejam a apresentação. Isso é o que mais importa. Mas faça logo um teste aí, ver se vai sair da capa aí. É, vamos lá, vai. E aí? Foi. Oi, agora sim. Tá bom? Agora vai. Foi. Agora vai. Ai, gente, olha, vai ser tipo uma. Olha, deu. Aleluia. Hã? Tá, então. Eu falei aleluia, agora foi. Aleluia mesmo, né, gente? Mas, esses percalços, uma hora acontece, não adianta. Acho que não é só comigo, né? A Então- gente entende, professora, tudo é adaptação. Sim, obrigada, gente. Vocês não sabem. A minha alegria de vocês me apoiarem nesse momento tão difícil. Então, vamos lá. Tá bom, Luiz, beleza. Então, assim, galera, a gente tinha parado a aula passada, né, nas etapas do procedimento metodológico. Então, daí eu joguei para vocês esse esqueleto. Estão vendo agora? Então, ó, joguei esse esqueleto para vocês e a gente finalizou nossa aula falando dele, né? Inclusive, tem o vídeo lá da explicação do trabalho, né, teórico, do trabalho prático, que eu explico esse esqueletinho de novo, né? Então, essas são as etapas básicas para vocês darem início a qualquer trabalho de pesquisa, beleza, galera? Aí, a gente tem que dar continuidade ao conteúdo. E a gente está na fase, né, das etapas ou do que envolve todo um processo metodológico num trabalho de pesquisa. Aí, a gente, né, se pergunta, mas como a gente abre margem para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento da ciência? Bom, a gente não nasce sabendo, as nossas ideias, elas não surgem do nada, né? Então, quando a gente tem um trabalho de pesquisa para fazer, em que há aquele embate da escolha de um tema para um projeto ou para um trabalho científico, né, qualquer de pesquisa, a gente já fica naquele primeiro embate que é: que tema que eu vou fazer, o que eu vou fazer no projeto, o que eu vou desenvolver cientificamente, o que eu vou pesquisar,
né? Então, pessoal, é complicado a gente, às vezes, se deparar com esse embate, porque ele é o início de todo o processo, né, científico. Então, se a gente bate na porta aí, né, do tema, tipo, putz, não sei o que eu vou fazer, a gente tem que se questionar. Então, por isso que eu coloquei aqui, a gente abre margem ao desenvolvimento científico, a encontrar ideias, a ter ideias, a visualizar, projetar situações, quando a gente se questiona, e se questiona por qualquer situação do nosso dia a dia, muitas vezes, né? Então, todos os desenvolvimentos científicos surgiram devido a uma demanda da sociedade, inclusive, né? Então, até eu dou o exemplo, assim, a evolução dos eletrodomésticos, como que eles evoluíram desse jeito? Poxa, é sempre uma inovação, né, tecnológica, por exemplo, né, nessa área, nesse setor, que precisa de um sistema que faça secagem, agora precisa de um sistema que faça isso, que passa goma, que bata melhor a roupa, que centrifugue melhor. Então, é tudo assim, por observações, né? Então, a gente volta lá na questão do método indutivo, né? De você estar observando as situações e você, então, criar, né, essas curiosidades e esses pensamentos que se tornam muitas vezes hipóteses ou ideias para tentar sanar algum problema ou tentar explicar algum evento, né? Então, esses seriam o início, né, de um trabalho de pesquisa, tá? Muito bem. Aí, a ideia é sempre você se questionar, né? Sempre colocar em xeque por que as coisas são assim, será que não poderiam ser melhores, né? Por que isso acontece, por que isso é desse jeito? Então, o questionamento, ele é um ponto, né, principal, ele é muito importante para o desenvolvimento da ciência, beleza? E isso abre, então, a margem, né, para a gente se pensar sobre os paradigmas científicos, né? Então, o que seriam os paradigmas? Né, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, né, na frase ou no termo, né, quebra de paradigma, né? Então, os paradigmas geralmente são o quê? São teorias que são aceitas e são, então, instituídas, né? Essas teorias, elas são instituídas. Porém, são teorias que podem, sim, gerar perguntas, questionamentos sobre ela, né? Sobre essas teorias, assim como também selecionam métodos ou caminhos, né? De como essas teorias foram alcançadas e se essa metodologia utilizada foi a melhor metodologia possível, além de criar as avenidas de investigação. Lembra que a professora comentou lá, né, nas aulas anteriores, sobre a evolução da ciência, que quando você tem a apresentação de teorias, né, seja por método de apresentação de artigos científicos dentro da comunidade científica, né, quando você traz novas ideias, novas soluções ou novas explicações em formatos de teorias, né, essas teorias, elas acabam criando avenidas de investigação. Por quê? Porque elas geram perguntas. Por exemplo, né, a questão do aquecimento global. Como que isso está acontecendo? Quais os métodos utilizados? Então, tudo isso deve ser validado. E todas essas teorias que já estão instituídas, elas geram questionamentos, né? Então, é aquilo que eu falo, a ciência, ela evolui, né? Então, a ciência, as teorias, né, elas podem evoluir, podem melhorar, né, no sentido sempre de novas descobertas, novos conhecimentos. Então, né, a gente tem que colocar em mente que as teorias, elas podem sim ser aceitas, desde que não haja uma refutação em cima dela que seja mais plausível, né? Ou que seja plausível a investigação. Então, essas teorias que elas geram questionamentos são muito importantes para a evolução da ciência, tá certo?
E essas quebras, né, dos paradigmas científicos também podem definir áreas de pesquisas muito relevantes, né, dentro da área da sociologia, da filosofia, da tecnologia e assim por diante, né, da saúde e assim por diante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a estagnação do paradigma, que seria o quê? Aceitar até aquela teoria que foi imposta sem, né, nenhum tipo de questionamento, ou você simplesmente fechar os olhos, ou barrar o seu pensamento questionador, o seu pensamento, né, de investigação para determinadas teorias. Então, a gente tem que ter o pensamento crítico, né? O olhar analítico, o olhar investigativo. Então, qualquer teoria que ela exista, né, ela deve sim ser questionada e buscar tentar solucionar lacunas que ficaram abertas ou tentar uma evolução para o entendimento daquela teoria, de uma maneira geral. Entendem? Então, a estagnação do paradigma é uma coisa que a gente vê constantemente, né? Então, são teorias que são impostas muitas vezes a nós e a gente simplesmente aceita. Quantas vezes no trabalho a gente não faz as coisas, às vezes, do mesmo jeitinho, né, e tal, mas a gente não se pergunta por que está sendo feito daquela maneira, ou por que aquela teoria é assim, ou por que aquela metodologia é assada, né? Então, a gente simplesmente só repete as coisas, né? Então, a evolução científica, ela é justamente, né, pega nesse sentido, em você se questionar por que as coisas são feitas dessa mesma maneira, e por que essa teoria, né, se ela não tem, né, algum outro viés que possa ser aí explorado. Ok? Então, a gente tem um exemplo muito interessante colocado aqui, né, sobre a estagnação de um paradigma. Quem souber aí essa historinha, a prof vai só pegar um copo d'água aqui, que a cachaça de ontem tá batendo agora. Peraí. É que eu deixei a minha água lá no quarto. Não, já peguei aqui. Ai, pronto, gente, desculpa, só fui pegar uma água. Então, a gente tem aqui essa historinha, né, que na verdade não é uma historinha, é um caso, né, estudado, um caso científico, em que um grupo de cientistas, né, isso aqui mostra muito bem, assim, essa questão aí da estagnação e da quebra do paradigma, né. Então, quem já conhece, né, vou contar, mas para quem aí nunca ouviu essa situação, né, nunca viu a situação, fica aí um exemplo, né, sobre a estagnação de um paradigma. Então, pessoal, aqui nesse evento científico, né, um grupo de cientistas resolveu fazer uma experiência, né, em que foram colocados 5 macaquinhos numa jaula, né, e no meio dessa jaula, então, havia uma escada, e sobre essa escada tinha um cacho de bananas, né. Logicamente que quando o macaco, né, via o cacho de bananas, a primeira coisa que ele tentava fazer era subir a escada para alcançar esse cacho de bananas. Mas nesse momento, nesse exato momento que ele subia, um jato de água fria era acionado em cima ali dos outros macaquinhos que estavam na jaula, né? Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros, né, pegavam esse macaquinho e espancavam. Por quê? Porque não queriam levar o jato de água fria. Passado algum tempo, nenhum macaco mais subia a escada para tentar pegar o cacho de bananas, né? Apesar da tentação ser grande. Os cientistas, então, fizeram o seguinte: eles substituíram um dos macacos veteranos por um macaquinho novato, né? E, claramente, a primeira coisa que ele foi fazer, subir a escada para alcançar o cacho de bananas, sendo, então, retirado pelos macacos da jaula rapidamente, para não sofrerem o banho de água fria, né? Então, os macaquinhos logo pegaram o novato e deram uma surra, né, no calouro. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não subiu mais a escada, né? E um segundo macaco veterano foi substituído e o mesmo aconteceu, né? Ainda tendo o primeiro substituto lá ajudado na surra do novo, né, do novo integrante.
Um terceiro macaco foi substituído e o mesmo fato ocorreu, assim como o quarto e depois o último dos veteranos. De repente, os cientistas se depararam com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho de água fria, né, continuavam batendo naquele macaco novato que tentasse pegar as bananas. O que isso prova? Que se fosse possível perguntar a algum daqueles macaquinhos por que eles batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: eu não sei, mas as coisas aqui sempre foram assim, né? Então, não sei se vocês já ouviram isso, não só a historinha, mas na vida real, né? Ou então, às vezes, colocam a culpa no pobre Deus, né? Mas por que as coisas são assim? Porque Deus quis, porque Deus quis. Pobre Deus, né? Então, a gente ouve muito, né, essas respostas quando a gente se pergunta por que as coisas são feitas dessa maneira ou de outra maneira, ou seja, né, a quebra do paradigma, muitas vezes, ele é difícil e ela vem dos questionamentos que nós nos fazemos, tá? Então, ou porque ele recebeu bancada, então ele só sabe daquilo que recebeu. Exato, pois é, ele só sabe aquilo que ele recebeu. E ele nem sabe por quê. Porque ele subiu a escada, mas tá, por quê, né? Então, assim, a gente às vezes não se pergunta sobre alguns fatores que às vezes, né, a gente acaba se deparando na vida, no cotidiano, e a gente não se pergunta, a gente não pesquisa, a gente não vai atrás para saber de fato como são as coisas ou a melhor explicação possível sobre aquele determinado assunto, né? Então, pessoal, a quebra do paradigma científico, ele não só acontece na sociedade científica, como ele acontece no dia a dia, não é verdade? Muito bem, e as indagações que são feitas, né, para que haja uma evolução científica, tá? Essas indagações, elas são importantíssimas, né? Importantíssimas. É o ato de você se perguntar, de você procurar saber, de tentar descobrir, investigar algo, né? Então, são perguntas básicas: o que é, o que são, como são as coisas, quais são as causas, quais as consequências, né? E assim por diante. São perguntas básicas que nós nos fazemos quando nos deparamos em algumas situações em que nós estamos levando sempre, né, naquela mesmice, naquela regularidade. E a problemática, pessoal, de um trabalho científico, então, a gente viu até agora, né? A gente viu os princípios metodológicos, né? Então, o método indutivo, o método lógico-dedutivo, o método dedutivo. Então, aí depois disso a gente viu o esqueleto, né, de como apresentar ou como dar início a um projeto, a um trabalho de pesquisa, e dentro de um tema ou de um objeto de estudo, né, de um tema, de um trabalho, nós temos a problemática envolvida. Inclusive, vocês vão ver isso lá no trabalho prático. O que é a problemática envolvida com o tema, né? Ora, toda pesquisa busca o quê? A solução ou a explicação de alguma coisa, né? Então, a pesquisa, ela serve para isso, para você buscar uma explicação, para você buscar uma solução, né, de algum tema, de algum determinado tema. Muito bem, né? Então, a problemática é os problemas advindos daquele objeto de estudo. Por exemplo, né, pegando aí o exemplo da crise hídrica e do Paraná, né? Vamos pegar sempre assim uns exemplos básicos e os mesmos assim que eu uso, né, para a gente poder ilustrar. Quem quiser, pessoal, pode me mandar e-mail, tipo, professora, você pode me ajudar? O meu tema é esse, não consegui enxergar a problemática, o objeto de estudo, né? Então a professora pode também ajudar aí quem está com temas diferenciados, mais ligados à área de humanas, né, da saúde. Então, se a professora se tiverem dúvidas, gente, me manda lá e-mail, que eu não consigo dar exemplo de todos, né, de todas as áreas aqui,
porque são várias, né? A gente está aqui em serviço social, as engenharias, as tecnologias, o pessoal de psico, acho que ADM, PEDA, né? Pedagogia, então tem uma série de cursos aí, então fica difícil a professora dar exemplo para cada um, mas se quiserem, me manda e-mail lá que a Prof. Down responde aí para vocês. Então, e a problemática, né, pegando aí o exemplo da crise hídrica. Então, o meu objeto de estudo seria o quê? A crise hídrica no estado do Paraná. Esse é o meu estudo, né, o meu objeto de discussão. E qual seria a problemática envolvida, né, em cima desse tema, a crise hídrica, né? Ora, a problemática, né, seria as questões envolvendo a causa, porque isso já é o problema, a crise hídrica já é um problema, já é um tema que apresenta-se, né, como o problema da situação. Então, a problemática envolvida ou a justificativa, a motivação para você pesquisar sobre esse tema, crise hídrica, né? Qual é a motivação? Ora, ou a justificativa desse tema, a questão, né, de possíveis mudanças climáticas em relação à ação do homem, né, no planeta, a questão do desmatamento desenfreado, né? Então você busca, né, as justificativas ligadas a esse determinado tema. Vamos pegar aí alguém da área um tema aí da área de humanas, para dar um exemplo. Digamos, galera aí de serviço social, está fazendo um tema, o objeto de estudo, ou o tema do trabalho seria investigação, ou investigação ou busca, né, o conhecimento sobre a quantificação de pessoas em situação de rua, por exemplo, né, ou qual o papel, né, do serviço social, por exemplo, para pessoas em situação de rua, por exemplo, né? Então, qual é a motivação ou a justificativa para estudar esse tema, para se pesquisar este objeto de discussão, né, que é a sociedade né, em situação de rua, ou as pessoas em situação de rua. O problema envolvido, né, está com questões sociais, né, então, má distribuição de renda, a falta de programas sociais, e assim por diante, né? Então, quais são essas motivações que impulsionam você a buscar esse determinado tema, a pesquisar sobre o tema? Essa é a pergunta que você se faz quando você envolve a problemática do tema. Por que esse tema é importante? O que esse tema vem a resolver ou qual é o problema envolvido com esse tema, tá? Com esse objeto de estudo. Muito bem. Então, como eu disse, né, toda pesquisa busca uma solução ou pelo menos uma explicação para um problema específico ligado ao objeto de estudo. Lógico que a gente tem trabalhos apresentados em forma de revisão, em que você não vai implementar nada, não vai experimentar nada no seu trabalho e não vai trazer nenhuma solução. Você vai fazer um apanhado ou um resumo, uma revisão do que já existe na literatura ou, né, que já traga, inclusive, algumas explicações, porém baseando-se sempre na literatura, né? Ou então trabalhos de pesquisa que utilizam métodos explicativos, né? Então, seria mais você explicar de forma qualitativa, buscando em referências bibliográficas as explicações, né, sobre o objeto de estudo ou tema, né, escolhido. Vamos lá. A formulação da problemática, então, pessoal, é um questionamento, né? É o porquê. Por que desse tema ser importante? Por que o objeto de estudo é relevante? Por que ele deve ser estudado? O que ele traz de benefícios e qual é o problema ou a causa, né? As consequências geradas a partir desse tema.
né? Então, o problema ele deve ser formulado como um questionamento, a fim de facilitar a identificação e condução da pesquisa. Por isso que a professora sempre faz perguntas. Por que esse tema é relevante? As respostas, elas acabam, né, dando uma condução ao norte de como você deve se posicionar no trabalho, né? A dimensão do trabalho, pessoal, tem que ser viável, ou seja, quando você, o professor, ou nos elementos textuais lá de um trabalho científico, seja num projeto, no TCC, ou qualquer trabalho de pesquisa científica, você tem que restringir o foco do trabalho. Então, às vezes, a pessoa pega um tema super amplo, né? Então, digamos, fabricação de asfalto. Nossa, o cara vai ter desde as matérias-primas para explicar, desde a evolução da fabricação, né, do asfalto, até todos os procedimentos do processo de fabricação, até os tipos, né, de asfalto e compostos que podem, né, ser manipulados para gerar esse composto. Aí você, meu Deus, é um tema muito abrangente, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, quanto mais você foca, né, o objeto do seu estudo, mais você direciona o objeto do seu estudo, melhor fica o resultado e melhor fica a pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa fica direcionada e não se perde ao longo do caminho, né? Então, você tem que se perguntar o que você vai fazer no seu trabalho, o que você quer mostrar, né? Então, quando você delimita lá os objetivos, que é outro elemento textual, né, de um trabalho, de um projeto, um trabalho de pesquisa, você tem lá os objetivos do trabalho. Então, você tem os objetivos, por exemplo, os objetivos específicos do trabalho, né? Então, vocês talvez já tenham visto lá com o professor Vitor lá de projeto, ou com o professora lá da Van Gogh, né? Então, você tem os objetivos do trabalho. O que são os objetivos? Você tem que listar ali o que você tem que fazer, né? O que você vai fazer para apresentar o seu objeto, ou a defender, né, o seu objetivo geral. Digamos, seu objetivo geral seja apresentar uma solução tecnológica para a crise hídrica, né, geral, por exemplo. Então, pronto, esse é o teu objetivo geral. Aí os objetivos específicos seriam que ações vocês vão tomar, né? Olha as perguntas, presta atenção nas perguntas que a prof está fazendo. Que ações vocês vão tomar para poder alcançar esse objetivo geral? Né? Vocês vão estudar o quê? Vão implementar o quê? Vão experimentar alguma coisa? Vão apresentar algum estudo qualitativo? Vão explicar o quê? Então, o que vocês vão fazer? Então, essas perguntas aqui, né, todas elas que eu estou fazendo, elas vão direcionando o caminho, né, do trabalho científico. Então, como a professora disse, a formação da hipótese, que seriam as ideias, né, para o trabalho, ou a ideia principal, ou as ideias, né, de solucionar ou explicar a temática do trabalho, né, consiste, então, na expectativa expressa de determinado problema, que acaba, então, por definir um propósito aos objetivos, né, do estudo. Então, é o que a professora acabou de falar, essas ideias, elas vão, então, se concatenando em formato de objetivos do trabalho, que é o que vocês vão apresentar, né? Então, são essas ideias que surgem aí na cabecinha de vocês quando vocês se perguntam, o que eu vou apresentar no trabalho? Eu tenho que fazer isso, será? Né? Eu tenho que focar mais. Então, você sempre está se perguntando, quando você está fazendo uma pesquisa, você toda hora está se perguntando alguma coisa referente ao tema de vocês, né? A formação da hipótese, então, são suposições, né, colocadas como respostas plausíveis ao tema, ao objeto de estudo, né? E podem ser provisórias. Então, é o que eu falo para os alunos. Às vezes, os professores pedem, eu quero que vocês tracem os objetivos. Aí vocês traçam lá os primeiros objetivos do projeto.
né? Mas nem sempre esses objetivos eles são seguidos no trabalho todo, porque o trabalho científico ele vai tomando formas conforme você vai se questionando, conforme você vai conduzindo a sua pesquisa, né? Então, essas hipóteses, elas podem ser provisórias. Por quê? Porque elas precisam, muitas vezes, da confirmação, se vai dar certo ou não, né? Elas precisam também de refutação, ou seja, as hipóteses, às vezes, quando lançadas a público, elas sofrem refutação, ou seja, elas sofrem, muitas vezes, teorias, né? Embates entre teorias divergentes. Então, as hipóteses, muitas vezes, elas podem ser, inclusive, derrubadas, né? O mesmo problema pode ter várias hipóteses? Sim, sim, né? Então, um problema, muitas vezes, podem ter várias hipóteses envolvidas ou várias ideias de solucionar aquele determinado problema, tá certo? Não é coronga, gente, não é coronga. Seguimos. Como formulação da hipótese, a professora falou isso lá antes, já em umas aulas anteriores, né, que a professora perguntou, mas como é que eu vou, né, delimitar o tema? Tipo, onde que vai vir o tema para o meu trabalho? Poxa, por afinidade, né? Às vezes você gosta de alguma coisa, por experiência, às vezes você está ali trabalhando com alguma coisa, ou tem alguma situação que lhe desperta uma certa curiosidade, ou já é algo que você já gosta, né? Então, as hipóteses, as ideias, elas podem surgir muitas vezes, né, dessas naturezas criativas que acabam, né, nos fazendo nos questionar sobre determinadas situações. Fontes para a formação de hipóteses. Bom, a professora já falou lá, né, na aula sobre método, sobre ciência, dependendo até dos métodos aplicados, pode ser a partir de observações, que é sempre, né, a maioria das vezes, o ponto de partida, né, de desenvolvimentos científicos, seriam as observações, resultados de outras pesquisas. Então, às vezes você está lendo um artigo científico ou você está vendo alguma notícia de algum desenvolvimento científico interessante que te despertou uma curiosidade, né? Então, você vai atrás de alguma pesquisa já feita na área e encontra resultados que te abrem aí para questionamentos, né? A gente acaba se questionando. Então, às vezes a gente lê uma notícia, né, de alguma coisa interessante, né, no jornal, ou na revista, né, e às vezes a gente se pergunta, nossa, mas como que o cara fez isso? Que métodos ele utilizou? Os resultados, né, que ele conseguiu? Será que está sendo aplicado, né? Como que está isso, né, na sociedade científica? Será que já tem protótipo? Será que já está sendo vendido, aplicado? É que nem, por exemplo, né, a questão aí da vacina do Covid, né? Então, existem etapas metodológicas para a implantação e experimentação de uma teoria nova, que seria a vacina nova, né? E você tem uma base teórica, por exemplo, que são as vacinas para gripe comum, né? Ou até mesmo SARS ou MERS, né? Então, H1N1 e tal. Então, você tem já umas vacinas desenvolvidas, então a base teórica você tem, né? Os cientistas têm, e eles tentam, então, desvendar ou trazer a solução para um novo vírus, né? Através dessas pesquisas científicas, e agora testes para saber se aquela vacina que foi desenvolvida, que as vacinas estão sendo desenvolvidas, estão trazendo os resultados interessantes. Então, aí, a partir desses resultados é que saem, então, os questionamentos de outros pesquisadores, né? Sobre esses testes que estão sendo agora feitos, né? Realizados. Até, então, haver uma validação desse processo. Teorias e aplicações também são fontes de formação de hipóteses, né? Então, você tem, como eu disse, a prof acabou de falar, a base teórica é muito importante, né, para o desenvolvimento científico. Aí também a questão da intuição, né, que entra lá no processo metodológico indutivo, em que você intui alguma coisa, né, induz aquele conhecimento a partir de uma base teórica, tá certo? Então, você tem aí várias fontes para formação, né, das ideias, de hipóteses aí para os objetos de estudo.
sem uma hipótese clara, ou sem as ideias, né, uma ideia clara aí do projeto ou de um trabalho científico, é impossível você realizar uma pesquisa, porque você não focou, você não direcionou os seus questionamentos de forma que isso te leve a uma pesquisa, né, sobre o tema escolhido. Então, a hipótese ou a ideia principal do trabalho, né, que culmina num objetivo geral do trabalho, né, então a hipótese central do trabalho, ela é fundação ou ela é fundamental, e é a etapa principal aí de um trabalho científico, ok? Gente, Professora, estão me acompanhando? Tá tudo bem? Oi, quem fala? oi, é o Léo. Oi, Léo, tudo bom? Tudo bom. Diga. Por exemplo, se eu tenho uma tendência aí, sei lá, por motivos quaisquer, a encontrar respostas, sei lá, que envolvam madeira, aí eu faço um trabalho sobre a ferrovia e, pelo meu histórico, eu acho que a madeira é a melhor solução para determinada situação lá. Aquilo pode não ser a melhor coisa, mas eu vou fazendo o trabalho na forma que, tipo assim, aquilo vai tender o meu trabalho para aquilo, sabe? Tá, Tipo, entendi. Por exemplo, você está fazendo o trabalho, o tema principal é ferrovia, certo? Construção de ferrovia ou é a madeira para construção de ferrovia? é um exemplo. Um exemplo. Tá, então, por exemplo, digamos, você tem como objeto de estudo as construções de ferrovias. Aí, digamos que você tem vários materiais que você pode utilizar para a construção de ferrovias. E isso você sabe por quê? Porque existem referências bibliográficas que já trazem essa informação. Né? Então, metais, que tipos de madeira, né? Que tipo de madeira, então, que tipos de materiais são interessantes para a construção de ferrovias. Ponto. Né? Esse seria o objeto de estudo. Ferrovias, e daí, no caso, você vai o quê? Estudar um material, por exemplo, pesquisar se a madeira é interessante para a construção de ferrovias. Esse é um objetivo do teu trabalho, né? Deu para entender, Léo? Deu sim, prof. Tá. E a partir dessa hipótese ou desse objetivo, né, dessa ideia central, que é que tipos, é esse questionamento, você vê que é sempre em formato de questionamento, né? Ou seja, que tipo de material seria interessante para a construção de ferrovias? Esse questionamento, ele acaba se tornando o teu objeto central, tá? O teu objeto de estudo seria a ferrovia, mas o teu objeto central, ou o teu objetivo central é estudar materiais interessantes, né, ou viáveis para a construção de ferrovias. Beleza? Acho que ajudei em alguma coisa? Ajudou, sim. Então tá bom. Vamos lá, continuando. E daí aqui, né, pessoal, só relembrando das fases do processo metodológico, né, de uma maneira bem, assim, simplificada, mas que dá uma base do que a gente tem que, né, quais são as etapas que a gente tem que seguir. Isso daqui é como se fosse aquele esqueleto. Aí eu não sei porque, gente, o vídeo tá sumindo aqui, eu vou deixar sem vídeo mesmo, tá? Como eu estava dizendo, esse desenho aqui é como se fosse aquele esqueleto, tá? Só que de uma forma bem mais simplificada, né? Da fase do processo metodológico, em que você tem a formulação de um problema, observações, né? Então você observa, se questiona e você, né, encontra, né, problemas que você busca, então, por meio de hipóteses, tentar sanar, né? Ou explicar. Você vai atrás, então, próxima etapa, você já tem a ideia central, você tem que ir atrás de dados, né, de informação, então, formação teórica, bibliográfica, informação quantitativa, dados quantitativos, né, que seja, você precisa de colher dados. Para, então, poder fazer uma análise ou uma leitura de todo esse referencial teórico, dessa fundamentação teórica e dos dados, né, observados e angariados, então você vai fazer uma análise disso, até chegar a conclusões,
ou explicações ou generalizações de determinada situação aí do seu tema, né? E daí você vai redigindo todas essas etapas em formato de uma pesquisa científica. O Jorge, no meu caso, curvador de tubos hidráulico bidirecional, o que posso pesquisar? Bom, Jorge, agora você, né, bugou a minha mente, porque eu não sei nem o que que é isso. É um negócio que curva tubos nas duas direções? Uma máquina? Né? Não sei, é uma máquina que curva os tubos. Ah, viu? Ah, precisa ter que imagem do negócio. Tá, o que posso pesquisar? Isso é uma pergunta que você me fez, Jorge? Você me perguntou isso? Não tem ponto de interrogação. Tá. O que posso pesquisar? Como assim o que posso pesquisar? Vamos lá. O que você quer pesquisar disso, Jorge? De onde você tirou esse tema? Para começo de conversa, né? Da onde veio esse tema? Para não ser tão difícil? Do teu trabalho, beleza. Então é uma situação, tá? Beleza. Então existe esse equipamento no teu trabalho. O que você quer saber desse equipamento? Existe algum problema? Você acha que poderia haver uma melhoria? Aprimorar essa ferramenta? Tá, então primeiro você precisa entender dessa ferramenta e saber se existe uma ferramenta com uma melhor tecnologia que a que você conhece. Você tem que partir daí, né? É isso. E onde você vai buscar isso? Em fontes confiáveis. Começa lá pelo basicão, Google Scholar, né? Ou Google Acadêmico, melhor dizendo. Google Acadêmico, vai lá no Google Acadêmico, já pesquisa sobre curvadores de tubos hidráulicos, ou então vai também no Google e busque daí por empresas, né, que fabricantes desse tipo de equipamento. Você pode ir buscar o manual desse equipamento que você tem no teu trabalho. Então, a partir desses materiais bibliográficos que você vai fazer sua pesquisa. Beleza, Jorge? Vamos lá. Então, os primeiros passos da pesquisa, pessoal. O objeto de estudo, então, os primeiros passos dessa pesquisa, né, que, querendo ou não, estão lá colocados naquele esqueleto, mas aqui a professora colocou, e eu estou batendo nessa mesma tecla do esqueleto, da mesma tecla desses elementos textuais, para vocês irem, né, se adaptando e se acostumando à pesquisa. Isso, Cielo, exatamente, plataforma CAPES, né? Então, você tem várias plataformas de pesquisa aí, você tem as bibliotecas virtuais, né? Então, você tem que buscar conhecimento não no Google tradicional, porque lá vocês só vão encontrar propaganda de empresas, né? Propaganda e fake news e afins. E isso a gente não quer. Fala, Marciano. Então, pelo que eu estou entendendo, que você está explicando, eu sou da administração, aí eu tenho que pesquisar algo relacionado ao meu curso, certo? Sim, o teu projeto integrador, provavelmente você vai ter que pesquisar algo do seu curso. Uhum. É porque no projeto integrador a gente está fazendo sobre a Amazônia. Ah, vocês não estão pesquisando coisas do seu curso? Sim, a gente está fazendo sobre a Amazônia. Dentro da área administrativa, que seria? Isso. O desmatamento, né? Sim, mas vocês estão aplicando alguma ferramenta administrativa para isso? Vocês são da administração. Tem que ter. Pelo que eu entendi, é a primeira vez que eu faço um trabalho assim, né? Porque eu estou no segundo semestre e quem está no terceiro já fez. Mas pelo que eu entendi, a professora está começando a explicar sobre ele agora. Ela mandou a gente pesquisar. Aí dia 17 a gente vai ter um encontro com ela. Ela quer o porquê que a gente está pesquisando, qual é a causa, entendeu? Aí a gente já fez um texto, já está bem relacionada sobre isso. Aí, mas o seu parece que é diferente. Por isso que eu estou perguntando. Não, é porque seria algo relacionado com o seu curso, né?
Por exemplo, deixa eu dar um exemplo relacionado ao curso de ADM. Você tem, por exemplo, uma situação numa empresa. Por exemplo, você já trabalha em algum lugar, Marciana? Na área Sim, de já. ADM? A administração foi só um mês, só que eu trabalhei numa fábrica de uma distribuidora de peixe. Eu Aham. trabalhava no escritório. Tá, então, por exemplo, digamos que você estava lá no escritório, né? E digamos que você trabalhasse com a parte fiscal, emissão de nota, por exemplo, tá? Emissão de nota. Então, você poderia pegar esse caso, né? E discutir ele num trabalho científico, como, por exemplo, quais os tipos de nota fiscal, né? É um questionamento que eu acho, hoje em dia tem nota fiscal eletrônica, tem nota fiscal assim, fiscal assado, tem vários tipos. Esse é um exemplo, tá, Marciana? Mas ele está dentro da área administrativa. Outro exemplo seria aplicar uma ferramenta administrativa num processo. Por exemplo, eu tenho umas alunas de administração que aplicaram o PDCA 5S, né, que são duas ferramentas administrativas, né, dentro de uma empresa distribuidora de produto químico. Né? Então, elas estudaram o que seriam esses processos e implantaram dentro do setor administrativo da empresa. Então, esse foi um projeto, né? Um trabalho delas, dentro da área. Então, elas tiveram que ir atrás de informações sobre esse assunto, né? O que seria um PDCA, que é um, né, Plan, Do, Check and Act, né? Que são ferramentas administrativas e tiveram que explicar tudo isso no trabalho, né? Então, agora, sobre a Amazônia, Marciana, eu não entendi se a prof lá de projeto vai fazer com que vocês cheguem dentro desse tema tão amplo, né? Eu acho que que sim, vocês porque a acabem gente só vai entregar incidindo daqui a dentro da 3 área meses. de vocês de administração, porque eu não estou conseguindo enxergar isso. Pro. Só um Assim, minuto, Mayara, que eu estou terminando aqui com a Marciana. Diga, Marciana. Eu acho que a gente vai chegar ainda, professora, porque a gente vai entregar, a gente tem 3 meses para concluir esse trabalho, entendeu? Aí eu acho, pelo que eu entendi, eu acho que a gente vai chegar nessa parte ainda. Então, por Tá, isso que então eu tá bom. perguntei. Bom, qualquer coisa você vai falando para a prof, mas assim, todas essas aulas que eu estou dando, elas são aplicáveis para qualquer trabalho de pesquisa. Então, digamos que o teu tema agora, inicialmente, seja o desmatamento da Amazônia. Então, esse é o teu objeto de estudo. Olha aqui, ó. É o desmatamento da Amazônia. Né? Qual é a problemática? Ou seja, quais os problemas originários a partir do desmatamento? Por que é importante estudar o desmatamento, sejam em dados qualitativos ou quantitativos? A resposta disso seria traçar a problemática. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu estou trazendo, na verdade, os elementos textuais de um trabalho científico. Aí, Marciana, não sei se a tua professora de projeto já explicou quais são os elementos base de uma pesquisa, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que tem que ter dentro de um trabalho científico, né? Então, daí dentro da introdução, o que você tem? Você tem os objetivos, você tem que apresentar o objetivo geral do teu trabalho e os objetivos específicos. Aí, dentro além do texto introdutório, né, que fala sobre o desmatamento na Amazônia, já que esse é o tema, né? E daí, depois dos objetivos, tem o elemento textual, que é a justificativa de trabalho, que é aqui, ó, a problemática. Então, é a motivação. Por que você está estudando sobre desmatamento? Qual que é a motivação? Qual que é a importância disso? Quais os problemas que estão envolvidos com o desmatamento da Amazônia? Agora, você está conseguindo fazer a correlação com a minha aula, Marciana? Sim, agora está dando para entender. Então, beleza, é isso, tá bom? E daí as hipóteses seriam o quê, de acordo aí com o teu tema? Né? Quais são as possíveis soluções para parar com o desmatamento da Amazônia? Então, quais são essas ideias? Você vai trazer como objetivos específicos. Apresentar legislações que amparem, né, áreas de proteção ambiental. E assim por diante, né? Então, você vai atrás. Bom, vamos lá.
5W2H é um plano de ação aplicável em qualquer situação, se generalizar. Usava até na Fundação Educação Física. Sim, é que nem PDCA. PDCA se aplica em qualquer lugar também. Mas é uma ferramenta de ADM, né? Tem os APVs com ferramentas, aí você vê a funcionalidade de cada componente que pode ser aprimorado, modificado. Legal, Vinícius, tá bom. É o que encontra massa. Então, legal, pessoal, vocês estarem aí dando dicas. Pessoal, Maiara, o que você precisava perguntar, Anjo? Você ia falar, desculpa. Relaxa. Em relação ao nosso projeto entregador, eu acho que Marciana também é de São Paulo. A Pro, ela sempre falou que era pra gente, ela tem um tema geral que é meio ambiente. E ela pediu pra gente definir o que a gente quer fazer. E ela falou especificamente, não é para escolher um tema, afunilar um tema e mesmo assim ser muito abrangente. E se a gente quisesse falar sobre a nossa área, isso era uma coisa do grupo. Você tinha que conversar com o grupo e resolver esse assunto. Por exemplo, o meu grupo, a gente escolheu o meio ambiente e o impacto da pandemia nas áreas do nosso grupo, que no caso é engenharia da computação, arquitetura, engenharia civil e ADM. Aí cada um vão pegar problemas em que o impacto da pandemia trouxe no meio ambiente ou nessas áreas envolvendo, entendeu? Tudo bem, sem problemas. Aí tipo, ela não deixou, tipo, específica, ela não falou. Ela falou, tipo, para nós resolvermos esse problema, vamos dizer assim. Se a gente quisesse, tem grupos que tinham falado que ia seguir no ramo administrativo. Outros queriam igual o meu. Cada um quer falar sobre em relação a isso, só que cada área, sabe? É isso. Aí, entendi. Foi isso, entendeu? Na época é que pareceu que a professora não ajudou, mas ela ajudou bastante. É só isso. Mas, Não tem problema. Eu entendi o que a prof daí tá querendo fazer. Ela deu um tema geral e, assim, vai depender de vocês darem um viés dentro do curso de vocês, né? Mesmo porque eu entendi ela completamente. Por quê? Porque vocês estão em equipe, porque vocês estão em cursos variados, porque a gente está nessa situação remota. Então, eu super entendi a prof aí, tá? Sigam o caminho que ela está falando. Utilizem a teoria da metodologia aqui para desenvolver o projeto, o trabalho lá de vocês, porque toda essa base que eu estou dando, né, ela serve para qualquer tipo de trabalho de pesquisa, tá bom? Então, mas a prof, eu entendi o que a prof ali tá fazendo, ela tentou dar um tema geral para que vocês, porque é o teu negócio, ferramentas administrativas você usa em qualquer área, você usa no meio ambiente, porque são sistemas de gestão, né? Então, você usa em processo produtivo, em processo administrativo, em processo ambientais, em várias áreas, né? Então, acho que por isso que ela deixou aberto para vocês sozinhos irem, né, afunilando e dando forma ao projeto, ao trabalho de pesquisa de vocês. Então, vocês baseiem-se e utilizem-se das teorias apresentadas aqui para darem forma ao trabalho. Beleza? Mas como eu disse, né, eu não sou professora de projeto de vocês, né, então eu não posso me interferir em como ela está conduzindo a orientação desse trabalho. O que vocês podem tirar dúvida comigo é o que vocês estão fazendo agora, inclusive pode ser por e-mail, sem problemas. É vocês me mandarem questionamentos para a gente sobre o tema de vocês, porque como eu disse, são vários cursos aqui, às vezes eu não consigo dar exemplo para todos os cursos, mas vocês podem me mandar e-mail para eu direcionar e fazer vocês enxergarem dentro do tema de vocês isso aqui, tá? Isso aqui. A gente vai falar, pessoal, aula que vem, dos elementos textuais, né? Então, os elementos textuais, a gente, né, que seria a próxima aula, eles são, então, já as etapas de elaboração de um trabalho acadêmico.
né? Então, você tem os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. E a gente vai destrinchar, então, essas etapas, em que eu vou explicar um por um. Por quê? Porque a introdução, às vezes, não é só a introdução. A introdução, ela é mais abrangente. Dentro da introdução, você aborda, né, o texto, né, em formato de um breve resumo do tema em si, né, e daí você tem que colocar as problemáticas envolvidas, as hipóteses, as suas ideias, né, os seus objetivos lá no texto de introdução. E daí a prof vai falar sobre isso a partir da próxima aula, em como você escreve uma introdução, como você faz um desenvolvimento e como você finaliza o trabalho com a conclusão. Tá? E depois a gente vai passar a parte aí de aplicação de ABNT, né? Que daí isso, como eu falo, eu já coloquei modelo da ABNT para os projetos integradores, né? Então, o professor Vitor deve ter disponibilizado para vocês, para quem é da FATEC, né? Tem lá a apostila de normatização de trabalhos acadêmicos, que a professora deixou disponível, que é um resumo, né, da normativa ABNT, e daí a professora também vai falar um pouquinho sobre a normativa, mas eu não dou aula de norma, tá, gente? Aqui é aula de método científico, então a gente vai falar muito sobre esses elementos base de formação de um trabalho de pesquisa, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente acha que é super simples e acha que é tipo igual no colégio, né? Que a gente fazia os resumos copiando e colando, né? Lá da internet, o que a gente achava para trazer as informações para um trabalho. Mas agora não é mais assim, né, pessoal? Vocês estão fazendo faculdade, já tem que começar a ter uma percepção científica de um trabalho, que não é só você fazer o resumo, você tem que, de fato, analisar o conteúdo que você está estudando, analisar, confrontar teorias, fazer comparações. Por isso que aqui a professora, numa das etapas, né, é isso, ó, análise de dados, todas as informações que vocês escolheram ali nessas fontes bibliográficas, seja a plataforma Cielo, plataforma CAPES, seja a Google Scholar, né, o Google Acadêmico, livros e assim por diante, que são referenciais teóricos de credibilidade, né? Então você faz toda uma análise de dados, não é só chegar como a gente fazia na escola, que faz o resumo lá e copia as partes mais importantes sobre o tema que escolheu e entrega. Não é isso. Né? O processo metodológico envolve você analisar toda a teoria que você estudou, toda a teoria que você buscou, todas as informações, sejam elas qualitativas ou quantitativas, para o processo metodológico do seu trabalho. Né? Então, não é mais ficar fazendo o resuminho de texto na internet. Beleza? É por isso que, às vezes, aqui as apresentações da professora parecem, às vezes, coisas, nunca vi, né? Porque, às vezes, realmente a gente nunca viu. Vou ser bem sincera para vocês, gente, eu só fui entender mesmo metodologia científica quando estava fazendo meu mestrado. Só cai a ficha do que é o processo metodológico, né? Quando a gente, de fato, está tendo que ali pesquisar toda hora e comparar informações. Né? Eu só fui entender lá, mas eu tive metodologia, a gente tem metodologia científica desde o início da faculdade. O certo, na verdade, certo mesmo era ter metodologia científica lá no ensino médio, né? Para a gente já vir de uma cultura de pesquisa, né? Mas infelizmente a gente às vezes a gente só cai a ficha quando a gente começa a fazer treino, né, gente? Aquilo que eu falei para vocês, sempre, qualquer disciplina, qualquer coisa que você pegue para fazer, você só vai entender mesmo, só vai ficar bom mesmo treinando. Né? Então, vocês só vão fazer um trabalho bom mesmo, por isso que a gente sempre está pedindo projeto integral, sempre todas acho que semestre sim, semestre não, a gente tem projeto integrador. Por quê? Para criar essa cultura da escrita, do desenvolvimento científico em vocês, né? Quero voltar para o ensino médio, Thaís. Pois é. Né? As coisas, elas evoluem, né? Elas vão subindo de patamar, né? Se fosse fácil, né? Daí as pessoas, né, não iam desistir, assim, não iam perder o fio da meada, né? Diga lá, quem? Eliane. Oi, Eliane. A senhora dá aula de gestão de projetos? Se eu dou aula de gestão de projetos, não. Ah, não? Não. Eu tinha uma dúvida, mas tá bom. Tá bom, não dou aula de gestão. Valeu. Professora. Bom, oi, quem?
É o Mauricélio. Oi, tudo bem, Marcelo? Tudo. Então, professora, eu acho que a sua aula só é hoje, na segunda, né? Não sei se tem aula Isso. no decorrer da semana. E então, daí, semana que vem já é a semana de prova. Acho que eu tô certo, né? Isso, semana que vem já é semana de provas. Mas aí que, pelo que eu entendi, não vai ter aula, porque é como se a gente estivesse dando a prova presencial, né? Então, a minha prova vai ser baseada até a aula de hoje, né? E Ah, daí tá tem ok. lá, os materiais disponíveis no sistema, tá bom? Então, tem os slides, né? Tem as aulas, os debates das aulas, tudo. É a partir do que foi discutido e a partir dos conceitos colocados nos slides. Ah, tá Eu ok. coloquei para complementar uns livros também para vocês, tá? Eu já Se dei uma vocês lida lá tiverem nos livros. curiosidade. Oi? Eu já dei uma lida lá nos livros lá, eu acho que essa era a minha curiosidade. Em que seria Não, é voltar. isso aí. Não. O livro é para melhorar, né, o conhecimento de vocês, tá bom? Mas a teoria base, a prova mesmo, ela vai ser a partir dos conteúdos dados até hoje, Tá ok. tá bom? Ah, pois é, Vinícius, não é mais assim, né? Escrever sobre. Ai, gente. Professora. Vocês me matam, não é mais assim. Bom, deixa a gente ter alguns conceitos. Oi, Bianca, diga. Desculpa, só para confirmar, a sua prova vai ter questões dissertativas e... Não, assim? não, essa prova é só objetiva, vai ser múltipla escolha, porque assim, são muitos alunos, eu tenho que passar também para que assim, essa prova vocês vão fazer e vão me mandar, mas eu vou direcionar para quem é aluno da Van Gogh, para o pessoal lá da Van Gogh, entendeu? Não sou eu que vou corrigir, eu só vou direcionar para eles. E daí vai ser em formato de gabarito, porque daí fica fácil para eles também corrigirem, né? E também de lançar nota e tudo mais. E para vocês responderem também fica mais fácil. Então vai ser tipo múltipla escolha mesmo. Ah, tá bom, então. Obrigada. Tá bom? De nada. Bom, pessoal, então assim, os conceitos básicos da metodologia científica, né, que vocês têm que conhecer é o documento. Documento é qualquer suporte bibliográfico ou referencial. O que é referência, gente? Porque o nome referência, né? A gente, você me dá uma referência, é uma base, é um ponto de partida, é algo que vai te direcionar ou que vai estar relacionado com aquilo que você está pesquisando, né? Então, quando a gente fala de referência, né, é uma referência teórica, por exemplo, é quando você fala de um determinado tema. Tá, mas de onde que surgiu isso? É baseado em quê? Qual é a teoria? Da onde você tirou? Tudo isso é referência. Então, documento é a base da referência. E o documento, né, o que pode ser considerado como documento? É qualquer informação registrada e publicada, ou seja, em formato de livros, de periódicos, que seriam jornais, revistas, né? Normas técnicas, manuais, materiais cartográficos, gravações sonoras, gravações em vídeo, né? Então, que estão registrados. Então, um documentário, por exemplo, é uma referencial? É uma referência? Com certeza, tá? Uma entrevista, né, que foi concedida ali por intelectuais da área ou conhecedores da área, é um referencial? Também, né? Então, isso são referenciais teóricos, tá bom, pessoal? Agora sim, digamos, por exemplo, que você está fazendo o seu trabalho, e daí você vai e entrevista alguém, né? Entrevistou alguém. Isso não é referência bibliográfica, isso não é referência teórica. Digamos, vocês foram numa empresa para entrevistar alguém, funcionários ou supervisores, sei lá, foram lá numa fábrica entrevistar, porque o conteúdo dessa entrevista faz parte dos objetivos lá do trabalho de vocês. Vocês foram fazer entrevista, foram conhecer a empresa, tal, mas isso não é referência, isso faz parte do desenvolvimento, tá? Referência é só aquilo que você usou como referência teórica ou consulta teórica ou bibliográfica, beleza? Aí, gente, referências bibliográficas, né?
A referência é um conjunto de informações retiradas de um documento, ou seja, é o autor, o título, ano de publicação, número de série, volume, editora, número de edição. Então, essas informações, elas são a referência, né? Dão a informação sobre aquela referência bibliográfica utilizada. Isso a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? E daí a gente tem as referências, que é uma lista com esse conjunto, né, de informações. Isso a gente vai ter só uma aula sobre referências bibliográficas, tá bom, pessoal? E daí, a aula que vem, então, a gente se encontra de novo para falar daí dos elementos textuais de um trabalho. Vamos lá tirar as dúvidas. É pertinente se perguntar sobre o projeto integrador aqui, porque tenho várias perguntas. Vinícius, eu não sou sua professora de projeto. Eu não te oriento. Você usa das minhas teorias para aplicar lá no desenvolvimento do seu projeto. Se você precisar tirar dúvidas, né, sobre o projeto, em relação à metodologia, essa teoria dada aqui, me manda um e-mail lá, tá bom? Então, professora, Osvaldo, na verdade, tô super perdido aqui. Eu, tipo, cheguei agora na faculdade e nem sabia que tinha o projeto ainda, que o projeto estava rolando. Queria saber em qual Você fase. tá na FATEC ou Van Gogh, Vinícius? FATEC. FATEC? Ah, tá. Você já falou com o professor Vinícius? Com o professor Vinícius. Com o professor Vitor? Desculpa, Vinícius é você. Ainda Já falou não. com o Ele professor Vitor? ficou Não? ele ficou me dar o retorno no... Ele pediu lá no sistema Mateus lá para o meu telefone, mas não me deu o retorno ainda. Tá, então primeiro conversa com ele, tá bom? As minhas aulas não são de projeto, as minhas aulas são de metodologia, mas elas são aplicadas ao projeto, né? Porque projeto é um trabalho científico. Obrigado. Só dando uma ajuda aí pro Vinícius, né? Isso. Tem um grupo lá que foi formado lá, projeto integrador lá da FATEC. Olha aí, Vinícius. Tem WhatsApp? Passa seu telefone pro Mauricélio. Você passa aí, eu mando lá no grupo lá para alguém te adicionar lá. Passar aqui no chat. Daí, valeu. Isso, joga aí no chat o seu telefone para receber uns memes. Boa. Osvaldo, professora, trabalho em um despachante de veículos na área de cobrança. Posso falar sobre a comunicação? Eu também estou meio perdido. Oi, Osvaldo. Pode sim. Sobre a comunicação dentro da área de cobrança, qual é o processo que você desenvolve nessa área? O que seria a comunicação? Ops, eu dei uma risadinha no seu... Não era risadinha, era uma mãozinha. Agora eu coloquei certo. Isso, na madeira de cobrança. Sim, você pode falar. Aí, no caso, o seu trabalho, eu não sei se ele vai ficar com um viés mais para a tua área, né? Porque você está fazendo ADM, Osvaldo? Opa, obrigada, Sasha. Ó, galera, o link aí para acesso do grupo do projeto. Então, Osvaldo, é isso você mesmo. Tá me ouvindo? Tá. Então, você é de ADM, Osvaldo? Sim, ADM, beleza. Então, daí você, na verdade, é melhor você conversar com o teu professor de orientador de projeto, né? É ele que vai te orientar. Daí, quando você achar o tema, que é o objeto de estudo do seu trabalho, e tiver dúvidas em aplicar esses conceitos que a professora passou, aqui, ó, né? Opa, socorro. Aqui. Então, você primeiro tem que encontrar o teu objeto de estudo, né, que é o seu tema, e daí, a partir disso, se você precisar de ajuda para identificar esses outros elementos, a professora pode te ajudar. O que eu não posso é te orientar, porque isso quem faz é o teu professor de projeto. Então, essa pergunta que você fez para mim, é importante que você faça para ele,
Tá bom? Porque ele que te orienta, eu não sou professora de projeto. Beleza? Daí, quando você tiver o teu tema que você discutiu lá com o teu professor de projeto, a gente pode falar sobre a aplicação dessas etapas. Tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Imagina que é isso, Oswaldo. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente encerra a aula por aqui, daí a aula que vem a gente começa a falar sobre os elementos textuais, tá? Fechou? Galera, eu creio que na semana do dia 21, então, não vai ter aula, só seja a prova. Mas se eu for deixar algum vídeo para vocês, porque esse negócio de para a prova, para por causa de feriado, isso atrasa toda a minha matéria. Daí pode ser que eu grave uma videoaula, tá? E deixe lá disponível na nossa plataforma. Mas daí qualquer coisa eu aviso vocês. Então, beleza? professor, só lhe ajudando aí, o professor de informática, ele falou que provavelmente os professores vão estar online para a gente estar tirando dúvidas. Sim, provavelmente vai acontecer isso. A gente vai estar online para tirar a dúvida de vocês na aula. Mas eu não vou poder dar aula, entendeu? Eu vou ter que ficar lá. Eu vou ter que estar aqui disponível, tipo, esperando responder. Gente, tem alguém com o microfone aberto fazendo mau barulho. E daí eu tenho que ficar esperando, sabe, Mauricélio? Então, assim, eu não vou poder dar aula, mas daí qualquer coisa eu vou gravar um vídeo aí e coloco lá na nossa plataforma. Tá ok, então. Tá bom? Tá, boa noite. Professora. Beijo. Oi, quem? É o Anderson, boa noite. Oi, Anderson, diga. Professora, é a minha primeira vez da sua aula. Meu Jesus! Minha primeira vez. Fruta das colinas. Porque, tipo, eu tentei entrar nesse aplicativo aqui da senhora e não tinha conseguido, tal, porque perdi um monte de informação e acabei usando o negócio do meu filho. Mas, enfim, eu estudo, né? É a primeira aula que você participa, Anderson? Isso. É Van Gogh ou Fatec? Van Gogh, isso. Faz aluno de Direito, curso de Direito. Tá. Eu vi que a senhora colocou uns trabalhos para fazer, que umas amigas minhas do curso falou. Gostaria de tirar uma dúvida com a senhora, porque tem 2 trabalhos, um de perguntas e outro como se fosse a aula de hoje, de pesquisa. Tem que fazer os 2 trabalhos. Da aula de hoje? Não consegui. Eu consegui entrar tipo na metade da aula, entendeu? Aí eu não sei se tem que fazer os 2 trabalhos. A prof deixou um vídeo sobre a explicação desse trabalho, inclusive. Tem um vídeo que só fala do trabalho. Acho que é de uns 20 minutos, mais ou menos, o vídeo. Que a professora só explica como que deve ser feito esse trabalho. A professora deixou 2. O obrigatório é o teórico, que é um questionário em cima do conteúdo. E daí o segundo é o prático, que você não precisa me entregar, ele não é obrigatório, ele é mais um conhecimento adicional. Então, quem quiser fazer, vai valer a mesma nota do trabalho teórico, contanto que daí a professora vai somar os 2 e dividir, vai fazer a média aritmética disso. Entendeu? Então, assim, não é obrigatório, só faz quem quiser. Quem quiser, né, usar ali esse conhecimento adicional, mas o obrigatório é o questionário, que é para entregar até o dia 18, tá bom? Entendi. Eu assistindo esse vídeo da senhora, eu consigo fazer os 2 ou eu tenho que ficar lendo tipo os conteúdos que a senhora deu? Não, os conteúdos são basicamente os slides e daí tem os livros, né, que a professora deu como leitura adicional. Mas ali, ó, eu joguei no ali no chat o link do OneDrive, tá? Para você ter acesso aos conteúdos e materiais ali disponíveis, tá bom? Aí você pode fazer baseado nos slides e nas aulas. Assim como as provas. A prova também vai ser baseada nos slides e na aula. Nossa! Então eu vou ter que assistir as aulas. Porque a prova já vai ser semana que vem, né? Então, é importante. Se você só conseguir assistir a metade dessa aula, meu amigo, você perdeu bastante coisa. Então, é bom você ir atrás. Eu tinha mandado e-mail para a faculdade, tipo, falei com o coordenador do meu curso. Enfim, ele falou que ia falar com a senhora, não sei se falou com a senhora.
Tipo, não Falar só o eu, tem outra amiga, tipo, tem outra amiga minha também do meu curso que só conseguiu acessar a aula da senhora hoje, entendeu? E Vixe. ela nem assistiu tudo, porque ela passou mal, ela saiu. Aham. Bom, mas tá lá disponível. Eu gravei todas as aulas, né? Então tá lá desde da aula 1. Já são 5 Nossa, aulas com essa de hoje. tá bom. Vou ver se eu Tá bom? consigo fazer um Então tá, resumo. Tchau. beleza. Valeu então, galera. Daí qualquer dúvida vocês me mandam um e-mail, então, né? E a gente se vê semana que vem. Tá bom? Beijos. Tchau. Vou parar de gravar. Beijo, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.